Sempre ajudei meu filho com tudo. Até dei a entrada no carro novo dele. Mas descobri que ele instalou um GPS no meu carro em segredo, para vigiar todos os meus passos pelo celular dele. Fiquei em silêncio. Na manhã seguinte, transferi o rastreador escondido para o carro da minha nora. Na sexta-feira à noite, ele abriu o aplicativo para me espionar. Quando o mapa carregou um endereço inacreditável, ele começou a tremer e desabou no chão. Meu nome é Dalva Rezende Machado e tenho 63 anos. Trabalho com corpo humano há mais de 30 anos. Aprendi, nesse tempo todo, que o corpo não mente quando a boca mente. Aprendi a ler o que não é dito. Aprendi que o silêncio de um paciente diz mais do que qualquer queixa em voz alta. Essa habilidade me salvou pacientes. E depois de 30 anos de enfermagem, me salvou de algo muito diferente de uma doença. Me salvou de dentro da minha própria família. Eu não sou mulher de criar drama. Nunca fui. Nunca levantei a voz para o meu filho em toda a vida adulta dele. Fiz tudo o que precisava ser feito em silêncio, com as mãos ocupadas, como aprendi a fazer desde nova. E foi exatamente esse jeito que me salvou quando descobri o que meu filho havia feito. Foi numa manhã de sábado. O sol já estava alto e eu estava varrendo a calçada da frente quando Dona Glorinha me chamou com aquela expressão que ela tem. Quem conhece Dona Glorinha sabe dessa expressão. Ela tem 66 anos e 23 deles moram do meu lado no bairro da Penha. Aposentou dos Correios depois de uma vida inteira observando o movimento da rua. E mulher que sabe de tudo o que acontece na vizinhança sem parecer que está prestando atenção. Quando ela tem uma informação pesada para dar, os olhos dela ficam de um jeito específico. Não é preocupação. E o peso de quem guardou alguma coisa por tempo demais. Ela me chamou para dentro de casa. Me ofereceu café. Sentou do meu lado na mesa da cozinha dela e ficou um momento em silêncio, do jeito de quem está organizando as palavras certas. Então disse que numa tarde de quinta-feira, havia uns 15 dias, ela havia visto Fábio no meu quintal, agachado embaixo do meu carro, mexendo em alguma coisa, que ficou uns 10 minutos ali, se movendo com cuidado, lento, como quem está fazendo algo que não quer ser visto fazendo. Quando se levantou, olhou em volta, para os dois lados da rua, para a janela da casa dela. Ela havia ficado atrás da cortina. Ele não a viu. Eu tomei o café devagar enquanto ela falava. Não interrompi. Deixei ela terminar. Quando ela terminou, fiz a pergunta que precisava ser feita. Você tem certeza que era Fábio? Ela disse. Dalva, eu conheço seu filho desde que ele tinha 12 anos. Eu disse. E você não me contou na hora por quê? Ela disse. Porque eu não sabia o que era. Achei que era coisa de carro. Pensei que eu ia te alarmar sem ter certeza do que tinha para te mostrar. Mas aí você mesma me falou que ele tinha pedido dinheiro para o carro e depois de tudo ficou pensando que talvez fosse alguma coisa errada. Não consegui mais ficar quieta. Agradeci. Terminei o café. Voltei para casa. Chamei o seu Valdir. Seu Valdir Assunção tem 70 anos e foi mecânico a vida toda. Homem calado, mãos grandes, que entende de pecas e motores como quem entende de música, de ouvido, sem precisar explicar o que sente. Quando cheguei até ele com a sacola plástica na mão e disse que precisava saber o que era aquilo que havia debaixo do meu carro, ele foi comigo sem fazer pergunta. Levou 3 minutos para encontrar. Era um aparelho pequeno, preto, do tamanho de um isqueiro grande, preso com ímã atrás do protetor da roda traseira esquerda. Seu Valdir o tirou com cuidado, virou nas mãos, examinou os dois lados. Disse, rastreador GPS, transmissão em tempo real. Bateria própria. Esse modelo aqui tem autonomia de meses. Eu fiquei olhando para aquele aparelho na minha mão por um longo tempo. Meu filho havia instalado um dispositivo no meu carro para saber onde eu ia, quando ia e com quem. Sem me perguntar, sem me avisar, em segredo. Como se eu fosse um pacote que precisava de monitoramento. Como se a minha vida, as minhas idas ao mercado, ao hospital onde ainda faço plantão eventual por vocação, ao cemitério onde o Edson está enterrado, ao consultório do meu médico, como se tudo isso fosse uma informação que ele tinha direito de acessar sem a minha permissão. Não chorei. Fiz o que sempre faço quando preciso pensar com clareza. Lavei louça. Lavei toda a louça da pia, cada xícara, cada prato, cada colher. Sequei tudo.
Guardei no lugar certo. Depois sentei na cadeira da cozinha, a cadeira onde o Edson costumava tomar café da manhã antes de adoecer, e fiquei quieta. Para entender o que aconteceu e o tamanho do que eu senti naquele momento, você precisa entender quem e Fábio, e quem eu fui para ele. Fábio Rezende Machado tem 37 anos, e meu único filho, corretor de imóveis, sócio minoritário de uma imobiliária de médio porte no bairro de Moema. Homem que cresceu me vendo resolver tudo sozinha. Cresceu sabendo que a mãe dava jeito. Cresceu com a certeza, nunca dita, mas sempre presente, de que quando faltasse alguma coisa, a mãe estava lá. O problema é que essa certeza que deveria ter sido um alento foi virando, aos poucos, uma garantia permanente. Não um exemplo de força, mas uma condição que ele passou a contar como parte da mobília da vida dele. Quando o Edson adoeceu, Fábio tinha 20 anos. Eu entrei em modo que não tem nome elegante. Simplesmente fiz o que precisava ser feito. Plantão duplo por 6 anos. Cuidei do Edson em casa nos últimos 2. Nunca reclamei para Fábio porque achei que filho não precisa carregar o peso da mãe. Hoje sei que errei nessa parte. Não porque eu devia ter reclamado, mas porque ao poupar ele de toda a dificuldade eu também o poupei de aprender que as pessoas que ele amava eram humanas, finitas, que tinham necessidades próprias. Quando Fábio tinha 32 anos, conheci a Priscila Furtado. Trouxe-me para me apresentar com aquele sorriso nervoso de quem quer muito que a mãe aprove. Eu sorri de volta. Priscila tinha 31 anos na época, professora de pilates, dona de um estúdio pequeno que ela estava começando a montar. Mulher de aparência acima, sempre com a roupa certa para cada situação, capaz de ser encantadora com estranhos. Naquela primeira visita, enquanto ela elogiava minha casa com uma voz adocicada que não combinava com o jeito que os olhos dela varriam o ambiente, senti alguma coisa. Era a mesma sensação de quando um paciente diz que está bem, mas a pressão diz que não está. Não consegui nomear na hora. Guardei para mim. Achei que era ciúme. Quis acreditar que era ciúme, porque ciúme de mãe e passageiro, e o que eu sentia naquele dia parecia mais permanente. Eles casaram 18 meses depois. Ajudei com R$ 38 mil na entrada do apartamento deles, em Moema. Era dinheiro guardado em anos de aposentadoria, mais uma herança pequena que o Edson havia deixado de um terreno que vendeu antes de adoecer. Dei porque era meu filho e porque na época eu ainda acreditava que esse tipo de ajuda era o jeito que as famílias funcionavam, que você ajuda quem você ama quando você pode. Não pedi recibo. Não pedi reconhecimento formal. Devia ter pedido pelo menos o reconhecimento. As visitas de Fábio foram diminuindo aos poucos, do jeito que a maré vai saindo sem que a gente perceba que os pés já estão secos. Quando eu ligava e ele estava com Priscila do lado, o tom mudava. Ficava formal, educado demais, como se eu fosse uma obrigação que ele estava cumprindo na frente de uma testemunha. Priscila nunca gritou comigo, nunca foi grossa de forma direta. Ela fazia pior. Me tratava com uma cordialidade fria que funcionava como exclusão permanente. Incluir meu nome em conversas para mostrar que eu existia, mas nunca de um jeito que me fizesse sentir que eu pertencia. Numa visita de domingo em outubro do ano passado, ela perguntou, de passagem, sorrindo, como se fosse conversa de mesa, se eu já havia pensado no futuro do apartamento. Disse que perguntava por que você nunca sabe, né, Dalva, e melhor deixar as coisas organizadas enquanto a gente está bem. Eu disse que ainda não havia pensado nisso com seriedade. Ela disse que entendia. Mudou de assunto. Mas eu guardei. Depois veio o carro. Fábio me ligou numa segunda-feira de tarde dizendo que havia um carro usado bom. Uma oportunidade, mas que precisava de R$ 22 mil de entrada. Disse que me pagava em parcelas mensais, que era negócio fechado, que era só essa ajuda que ele precisava. Eu tinha o dinheiro. Era uma indenização de seguro de vida que o Edson havia deixado. Dinheiro que eu nunca havia tocado, porque parecia errado gastar algo que veio da morte do meu marido. Mas era meu filho. Transferir no dia seguinte. As parcelas nunca vieram. Eu fiquei esperando. 1 mês, 2, 3, 6. Não cobrei. Fui esperando ver se ele lembrava por conta própria, se sentia o peso da dívida, se traria o assunto na próxima visita. Não trouxe. Até hoje não sei se esqueceu ou se finge esquecer. Não sei qual das duas coisas é pior.
E foi 6 semanas depois desse carro que Dona Glorinha me parou na calçada. Agora você entende o que eu senti olhando para aquele rastreador na minha mão. Não era só um aparelho. Era a confirmação de uma suspeita que eu havia enterrado porque não queria que fosse verdade. Meu filho, o filho que eu cuidei sozinha, que eu sustentei com plantão duplo, que eu ajudei com 38 mil de apartamento e 22 mil de carro, esse filho havia colocado um dispositivo de vigilância no meu veículo sem me pedir permissão. E eu sabia, com a certeza de quem tem 30 anos de leitura de sinais, que a ideia não havia sido dele. A ideia havia sido da Priscila, mas eu ainda não sabia tudo. E o que eu ainda não sabia era o que ia mudar tudo completamente. Peguei o rastreador, coloquei de volta na sacola plástica, botei dentro da bolsa. Fui para dentro de casa. Liguei para o Dr. Celso. Dr. Celso Nakamura tem 68 anos e é advogado especializado em direito de família e sucesso há mais de 4 décadas. Foi amigo de infância do Edson. Me conheço há 40 anos. Homem calmo, meticuloso, que fala pouco e escreve muito. Quando liguei e disse que precisava conversar, ele disse apenas: "Quando você quer vir?" Disse: "Amanhã cedo." Ele disse: "Estarei aqui." Fui ao escritório no dia seguinte com o rastreador na sacola e a história completa na cabeça. Sentei na frente da escrivaninha dele, que tem a mesma aparência de 40 anos atrás, cheia de pastas e livros empilhados com uma ordem que só ele entende, e contei tudo sem parar. Desde o dinheiro do apartamento, desde o carro, desde a visita da Priscila e a pergunta sobre o apartamento, desde o que Dona Glorinha havia visto, desde o que seu Valdir havia identificado. Doutor, Celso ouviu sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele pegou a sacola, tirou o aparelho, examinou com aquela calma dele, colocou de volta. Ficou olhando para a janela por alguns segundos. Então virou para mim e disse: "Dalva, instalar rastreador no veículo de outra pessoa sem consentimento e violação de privacidade. Dependendo da intenção demonstrável, pode configurar outras coisas também." Eu perguntei: "O que eu preciso para demonstrar intenção?" Ele disse: "Tempo. E que ele use." Entendi imediatamente o que ele queria dizer. E naquele momento, sentada na frente do homem mais cuidadoso que eu conhecia, tomei a decisão que mudaria tudo. Ia deixar o rastreador transmitir. Ia deixar Fábio acessar os dados. Ia guardar cada acesso, cada consulta, cada histórico de localização que ele solicitasse. E enquanto ele achava que estava me vigiando, eu ia usar o tempo para descobrir o que, de verdade, estava por trás de tudo aquilo. Mas eu ainda precisava de uma resposta para a pergunta que não saía da minha cabeça. Por que Priscila queria saber onde eu ia? Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já tinha o rastreador na mão. Já sabia que o próprio filho tinha colocado. O que você faria nesse momento? Tiraria o aparelho e confrontaria ele na hora? Ou faria o que eu fiz? Escreve aqui embaixo antes de continuar. Voltei para casa naquela tarde com o rastreador ainda na bolsa e uma lista de perguntas que precisavam de resposta. Passei a tarde seguinte em silêncio na cozinha, juntando os fragmentos que eu havia guardado ao longo de meses. Cada fragmento sozinho parecia pequeno. Junto, formavam um quadro que eu não queria enxergar porque enxergar é diferente de suspeitar. Suspeitar que você pode engavetar. Enxergar não tem gaveta. A pergunta sobre o apartamento, em outubro. O comentário de Fábio, descuidado numa tarde de agosto, sobre como a gente não pode depender de aluguel para sempre. A pesquisa que eu havia visto aberta no celular dele uma vez que ele estava na minha cozinha e recebeu uma ligação e deixou o celular na mesa. Era uma página sobre inventário extrajudicial e partição de bens em vida. Fui juntando. Priscila não havia sugerido o rastreador por preocupação com a minha segurança. Ela havia sugerido porque queria saber se eu estava procurando advogado, se eu estivesse movimentando o patrimônio, se eu estava tomando alguma decisão sobre o apartamento onde eu moro, que é meu, comprado antes do casamento com o Edson em 1989, escritura no meu nome desde a origem. O rastreador não era segurança, era vigilância patrimonial. Liguei para o Dr. Celso e disse o que havia concluído. Ele ficou quieto um momento. Depois disse: "Você provavelmente está certa.
E isso piora a situação jurídica deles, não melhora. Então perguntou: Você tem ideia de onde a Priscila vai que Fábio não sabe? Eu disse: Não tenho certeza, mas tenho uma suspeita. A suspeita vinha de um encontro que havia acontecido 3 meses antes. Eu estava numa farmácia no bairro quando vi Renata, a irmã mais nova de Priscila. Renata tem 31 anos e, diferente da irmã, não tem o dom do controle. O rosto dela é um espelho do que ela sente. Quando me viu, ficou sem graça. Depois se aproximou com aquele excesso de gentileza de quem se sente culpado de alguma coisa. Ficamos uns 2 minutos conversando sobre nada. Mas antes de nos separarmos, ela disse uma coisa que ficou comigo. Dalva, você é uma boa pessoa. Espero que as coisas fiquem bem para a senhora. Disse isso com uma ênfase que não combinava com o encontro casual. Com o peso de quem sabe de algo e não consegue ficar completamente em silêncio sobre isso. Naquele momento eu não soube nomear. Agora eu sabia. Liguei para Renata. Ela não atendeu na primeira ligação. Atendeu na segunda. Pelo silêncio inicial do lado de lá, eu soube que ela havia visto meu nome na tela e havia cogitado não atender. Quando falou, a voz estava tensa. Perguntei diretamente: Renata, tem alguma coisa que você acha que eu deveria saber? Silêncio longo. Então ela disse, rápido, como quem arranca um curativo de uma vez: Dalva, a Priscila não está no estúdio às sextas à noite. Não tem aula sexta à noite. Nunca teve. Eu sei porque eu pagava a mensalidade do meu plano e a recepcionista me contou quando cancelei que sexta sempre foi dia de folga. Nunca teve aula sexta. Fiz a pergunta certa. Você sabe onde ela está nas sextas? Renata disse: Não com certeza, mas sei que ela tem um contato no celular que chama pelo primeiro nome e que o Fábio não conhece. Vi no celular dela uma vez que ela deixou desbloqueado na mesa. Eu nunca disse nada porque tenho medo da Priscila. Mas você me ligou e eu não consigo ficar calada mais. Agradeci. Desliguei. Fui fazer café. Depois de tomar o café sentada na cadeira do Edson, me levantei, peguei a sacola plástica e desci até a garagem. Era um fim de semana. Fábio havia ido trocar uma lâmpada que eu havia pedido como desculpa para tê-los por perto. Enquanto Fábio estava na escada com a lâmpada nova e Priscila estava no meu banheiro, eu desci com a sacola. Retirei o rastreador do meu carro. Fiquei 2 minutos embaixo do carro da Priscila, que estava estacionado na vaga do lado. Prendi o aparelho atrás do protetor da roda traseira esquerda com o mesmo ímã que havia segurado no meu carro. Subir. Servir café. Conversei sobre a lâmpada como se nada tivesse acontecido. Quando fui embora naquela tarde, fechei a porta, fui para o quarto e dormi bem pela primeira vez em semanas. Mas não dormia com a cabeça vazia. Dormia com um plano. Enquanto o rastreador ficou no meu carro, eu havia passado 3 dias. 3 dias de silêncio completo que Fábio interpretou como normalidade, organizando o que eu chamava internamente de pasta da casa. O apartamento onde eu moro foi comprado por mim e pelo Edson em 1989. Com dinheiro que eu havia juntado como técnica de enfermagem durante 5 anos de economia severa, cortando tudo que não era essencial, trabalhando dobrado nos meses em que a clínica precisava. A escritura está no meu nome desde a origem. Depois do casamento, em 92, o Edson e eu fizemos um aditivo registrando os 2 nomes por decisão nossa, por amor, não por obrigação. Quando o Edson faleceu, a propriedade voltou integralmente ao meu nome por sucessão, com alvará judicial emitido em 2016. O apartamento era 100% meu. Sempre foi. E qualquer pessoa com acesso a um cartório de registro de imóveis podia verificar isso. Mas o que eu fiz naqueles 3 dias foi procurar o Dr. Celso para elaborar um testamento. Não por medo de morrer, mas porque a pesquisa sobre inventário que eu havia visto no celular de Fábio, somada ao rastreador, me fez entender que era ingenuidade deixar qualquer coisa indefinida quando havia interesse patrimonial documentado nos gestos das pessoas ao meu redor. O testamento foi lavrado em cartório, com 2 testemunhas idôneas, com todos os requisitos legais. Estabelecia que o apartamento, em caso da minha morte, seria destinado a uma instituição de acolhimento de idosos no bairro da Penha, onde eu havia feito trabalho voluntário por muitos anos. Fábio constava como herdeiro de bens móveis e de uma reserva financeira específica.
Mas o imóvel estava destinado à instituição com cláusula de inalienabilidade. Não era punição, era proteção. Era o jeito correto de organizar o que era meu. Doutor Celso havia também, por segurança adicional, protocolado uma notificação extrajudicial documentando a instalação do rastreador com data, testemunho escrito de Dona Glorinha e declaração testemunhal do seu Valdir, descrevendo o modelo identificado e a forma de instalação. Essa notificação foi enviada para o endereço de Fábio com aviso de recebimento. Não era uma ação judicial. Era um registro formal, que existia, que ficava. E por sugestão do doutor Celso, diante do histórico de pressão familiar já documentado, eu também havia obtido uma declaração médica atestando minha plena capacidade civil. Era uma precaução que fazia sentido. Quem já havia tentado me vigiar patrimonialmente poderia, num próximo passo, tentar questionar minha lucidez. Providenciamos antes que houvesse urgência. Na semana seguinte à mudança do rastreador, o Dr. Celso contratou, com minha autorização e às minhas custas, um investigador particular. O investigador acompanhou o carro da Priscila a partir do momento em que ela saiu do estúdio numa sexta-feira. Documentou com fotos e registro de horário. Saída às 18h15. Chegada às 18h32 a um prédio específico no bairro de Moema, a 800 metros do apartamento de Fábio e Priscila. O carro ficou estacionado naquele endereço até às 23h18. O investigador registrou tudo em relatório assinado com data e fotos. O prédio, segundo pesquisa de registro de imóveis feita pelo Dr. Celso, tinha uma unidade registrada no nome de um homem de 38 anos, sem relação documentada com nenhum membro da família. O condomínio do apartamento, como o Dr. Celso verificou nos extratos que Fábio havia me mostrado meses antes ao pedir ajuda para organizar os documentos do imposto de renda, constava entre os pagamentos recorrentes de Priscila. Ela pagava as despesas de um imóvel que não estava no nome dela. Eu guardei o relatório. Guardei tudo. Enquanto isso, o rastreador continuava transmitindo, e Fábio continuava consultando. Na sexta-feira à noite, por volta das 22h, o celular tocou. Era Fábio. Não atende. Ligou mais 3 vezes. Não atendi nenhuma. Não sabia ao certo se ele havia consultado o rastreador e visto o endereço. Sabia que algo havia mudado porque o número de ligações numa única noite era alto demais para ser casualidade. Soube o que havia acontecido na manhã seguinte. Era sábado. Ele apareceu na minha porta às 8h com o rosto de quem não havia dormido. Eu abri a porta com o avental de cozinha. Disse que estava fazendo bolo. Perguntei se ele queria café. Ele entrou. Sentou. Ficou em silêncio por 2 minutos enquanto eu colocava a água para ferver. Então disse com uma voz que eu não ouvia desde a adolescência dele: "Mãe, eu acho que a Priscila está me traindo." Me virei de costas para ele com a desculpa de pegar açúcar. Precisei de 3 segundos para organizar o rosto. Quando me virei, coloquei o café na frente dele e disse com calma: "Conta o que aconteceu." Ele contou sobre o rastreador. Contou que havia instalado no carro de Priscila. Contou que havia visto o endereço no aplicativo. Contou que havia tentado ligar para ela e ela não havia atendido. Contou que quando ela chegou em casa, muito depois da meia-noite, havia dito que tinha ficado na casa de uma amiga. Não disse que havia instalado no meu carro primeiro. Deixei ele contar a versão dele. Ouvi tudo sem interromper. Quando terminou, eu disse: "E você acha que monitorar alguém em segredo é a forma certa de descobrir a verdade?" Ele me olhou sem entender a pergunta. Eu disse: "Pensa bem antes de responder." Ele ficou quieto. Então percebi, pelo jeito que os olhos dele mudaram, que algo havia clicado. Disse devagar: "Mãe, esse rastreador. Onde você o encontrou primeiro?" Coloquei a xícara na mesa com cuidado. Sentei na cadeira da frente. Olhei para ele de frente e disse: "Você quer conversar sobre isso aqui, agora, como adultos? Ou você quer continuar fingindo?" A cor saiu do rosto dele. Passei a hora seguinte contando tudo. O que Dona Glorinha havia visto. O que o seu Valdir havia identificado. A ligação com o Dr. Celso. A decisão de transferir o aparelho. O relatório do investigador. A ligação com Renata. O endereço a 800 metros. As sextas, a noite sem aula.
O nome no celular dela que Fábio não conhecia. Cada coisa na ordem que havia acontecido. Sem subir o tom, sem chorar. Com a mesma voz que eu uso para ler prontuário de paciente. Clara, direta, sem espaço para interpretação. Quando terminei, Fábio estava com a cabeça entre as mãos. O silêncio durou quase 1 minuto. O bolo apitou no forno e eu me levantei para tirar como se aquela fosse uma manhã normal. Quando voltei com o bolo na forma, ele ainda estava na mesma posição. Eu disse: Fábio, você colocou um rastreador no carro. Isso é violação de privacidade. Seu advogado vai te explicar com mais precisão, mas o Dr. Celso já me orientou sobre o que isso representa. Tenho os dados registrados, sou testemunha de quem instalou e tenho o aparelho com sua digital provavelmente ainda nele. Ele ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Eu continuei. Não vim até você com isso para te destruir. Vim porque você é meu filho. Mas preciso que você entenda o que fez. É preciso que você entenda que há consequências. Ele disse: Que consequências? Eu disse: As que você escolher. Depende do que você fizer agora. Fábio ficou na minha mesa por mais 2 horas. Não falou sobre Priscila. Não falou sobre o estúdio. Ficou quieto, tomou o café, comeu o bolo que havia saído do forno. Quando foi embora, parou na porta com a mão na maceta. Ficou de costas por um momento. Então se voltou devagar e me abraçou sem dizer nada. Eu também não disse nada. Era o primeiro abraço verdadeiro em meses. Mas eu sabia que não havia terminado. Priscila ainda não sabia que eu sabia de tudo. E Priscila não era mulher que aceitava perder terreno em silêncio. Você não vai acreditar no que veio na sequência. Priscila descobriu que eu sabia de tudo na mesma tarde em que Fábio voltou para o apartamento deles. Eu soube porque Renata me ligou às 5 da tarde dizendo que havia recebido uma mensagem da irmã perguntando se ela havia falado comigo. Renata disse que havia negado. Mas o tom da mensagem era o de quem já sabe a resposta e está apenas confirmando. Naquela noite, Priscila veio até a minha casa sozinha. Fábio não sabia que ela havia vindo. Tocou a campainha com aquele sorriso de sempre. Entrou quando eu abri. Recusou o café que ofereci por cortesia. Ficou de pé na sala como quem não pretende ficar muito tempo. Como alguém que veio para uma reunião, não para uma visita. Disse diretamente, sem o tom adocicado de costume: Dalva, eu acho que a gente pode conversar como adultas. Disse que sim. Ela disse que o apartamento no prédio de Moema era de um primo, que ela havia visitado porque o primo estava passando por problemas de saúde e ela estava ajudando com documentação. Disse isso com a fluência de quem ensaiou no caminho até a minha casa. Eu disse que entendia. Ela disse que em relação ao rastreador, Fábio havia agido por conta própria e ela havia ficado sabendo apenas depois. Que era uma iniciativa impensada dele, que ela havia chamado atenção. Eu disse que entendia isso também. Então, ela disse a coisa que tinha vindo dizer desde o começo. Eu espero que isso não mude o apoio que você sempre deu ao Fábio. Sabe como ele é sensível. Qualquer coisa que prejudique a estabilidade dele afeta a saúde dele, afeta o trabalho, afeta tudo. A gente precisa preservar o que construiu. Deixei o silêncio durar o suficiente para ser desconfortável. Então disse: Priscila, o que você está me pedindo exatamente? Ela disse: que a gente esqueça. Eu disse: não vou esquecer. Mas obrigada pela visita. Ela saiu. Não portou mal. Não gritou. Foi embora com o mesmo andar controlado de sempre. Calçada alta batendo no chão com aquela regularidade precisa que ela tinha. Mas na semana seguinte, as coisas mudaram de tom muito rapidamente. Fábio me ligou na segunda-feira dizendo que havia conversado com um advogado. Não o Dr. Celso. Um advogado indicado por Priscila. Disse, com um constrangimento evidente na voz, que esse advogado havia dito que a transferência do rastreador para o carro de Priscila poderia ser considerada invasão de privacidade da parte dela. Disse que provavelmente não ia a lugar nenhum, mas que Priscila estava cogitando formalizar uma queixa. Eu ouvi tudo. Disse que entendia. Desliguei. Liguei para o doutor Celso. Dr. Celso disse, com a serenidade de sempre: Dalva, eles estão tentando inverter o ônus, criando uma ameaça para que você recue.
Disse que a queixa de Priscila não teria sustentação porque o aparelho havia sido instalado originalmente no meu veículo sem o meu consentimento e qualquer ação dela criaria automaticamente o contexto de revelar isso. Mas disse que precisávamos dar um passo à frente antes que eles tentassem algo mais agressivo. Esse passo à frente estava pronto há mais tempo do que eu havia revelado para qualquer pessoa. Coloquei tudo sobre a mesa do Dr. Celso naquela tarde. O testamento lavrado em cartório com destinação do apartamento para a instituição de idosos. A notificação extrajudicial protocolada com o testemunho de Dona Glorinha e a declaração do seu Valdir. A declaração médica de capacidade civil. O relatório do investigador com fotos, horários e endereços. E mais uma coisa que eu tinha guardado para o momento certo. Quando Fábio havia me pedido ajuda para organizar os documentos do imposto de renda dele e de Priscila, meses antes, numa tarde em que eu havia ido ao apartamento deles a pedido dele, ele havia me dado acesso aos extratos bancários da conta conjunta para que eu organizasse os recibos por categoria. Eu fiz isso com cuidado, mas enquanto organizava, eu havia notado um movimento que não fechava conta nenhuma. R$ 85 mil haviam saído da conta conjunta em 2 transferências no período de abertura do estúdio de Priscila. O estúdio estava registrado exclusivamente no nome de Priscila. Fábio havia entrado com dinheiro do casal num negócio que era dela só, sem contrato, sem registro de participação societária, sem nada que comentasse o investimento como participação dele. Na época, eu havia anotado os valores num papel e guardado na pasta da casa. Não disse nada. Esperei. Agora eu entreguei o papel ao Dr. Celso. Ele olhou para os números por um longo momento. Depois disse: Dalva, isso aqui é patrimônio do casal investido em bem particular. Em caso de separação, isso é um levantamento relevante para a partilha. Eu disse: Eu sei. Ele disse: Você guardou isso por meses. Eu disse: Aprendi na enfermagem que o momento de agir importa tanto quanto a ação em si. O Dr. Celso ficou quieto por um segundo. Depois disse, quase para si mesmo: Você é mais calculista do que parece. Eu disse: Não sou calculista. Sou cuidadosa. Há diferença. Nos dias seguintes, a notificação extrajudicial chegar ao endereço de Fábio com aviso de recebimento, o tom das ligações dele mudou. Ficaram mais curtas, mais cautelosas, como quem está medindo o chão antes de cada passo. Priscila não ligou mais. O silêncio dela era de um tipo específico que eu conhecia de plantão. Não o silêncio de quem desistiu, mas o de quem está recalculando. O advogado de Priscila não protocolou nada. A queixa que havia sido cogitada nunca se materializou. Então veio a jogada que eu não havia previsto completamente. Numa quinta-feira à tarde, Fábio apareceu na minha porta com uma pasta. Entrou, sentou, colocou a pasta sobre a mesa. Disse que havia descoberto mais coisas sobre o apartamento a 800 metros. Disse que havia contratado, por conta própria, alguém para investigar. Que o homem de 38 anos não era primo. Que ele e Priscila haviam se conhecido 2 anos antes em um evento profissional. Que havia mensagens no celular dela, que ele havia visto quando ela dormia, confirmando um relacionamento que não era recente. Fábio tinha os olhos secos enquanto contava. Era a secura de quem já chorou sozinho no quarto antes de ter a coragem de chegar até a mãe. Quem é filho único aprende a chorar sozinho antes de qualquer outra habilidade. Eu não disse que já sabia. Deixei ele contar. Quando terminou, disse apenas: "O que você quer fazer?" Ele disse: "Eu quero me separar." Perguntei se havia falado com o advogado. Disse que não. Perguntei se queria o contato do Dr. Celso para uma primeira orientação. Disse que sim. Então coloquei mais uma coisa sobre a mesa. Devagar. Com cuidado. Do jeito que se coloca um documento importante. Sem pressa, sem drama, sem triunfo no gesto. Era a cópia do levantamento que o Dr. Celso havia feito, baseado nos números que eu havia guardado na pasta da casa. As 2 transferências. R$ 85 mil. O registro do estúdio é exclusivamente no nome de Priscila. A ausência de qualquer documento de participação de Fábio. Quando Fábio olhou para os números, ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: "Eu não sabia o valor total." Eu disse: "Eu sei." Ele ergueu o rosto e me olhou de um jeito que eu não sabia definir. Não era gratidão, não era vergonha.
Era o olhar de quem está vendo pela primeira vez o tamanho de algo que estava na frente dele o tempo todo. Disse: "Mãe, você guardou isso." Eu disse: "Guardei." Ele disse: "Por quanto tempo?" Eu disse: "Tempo suficiente para que você precisasse." Ficamos em silêncio por um momento. O bolo que estava no forno apitou outra vez, porque eu estava sempre fazendo bolo naquele período. Era o jeito que eu mantinha as mãos ocupadas enquanto o cérebro trabalhava. Me levantei para tirar. Quando voltei, ele ainda estava olhando para os números. Então disse, sem erguer os olhos: "Eu errei com o rastreador." Eu disse: "Errou." Ele disse: "Ela disse que era por segurança. Disse que você estava ficando esquecida, que era uma preocupação." Eu acreditei porque queria acreditar. Eu disse: "Eu sei que queria acreditar." Ele disse: "Isso não é desculpa." Eu disse: "Não é. Mas você está reconhecendo agora, e isso é o começo de alguma coisa." Naquela tarde ficamos sentados por mais de 2 horas. Não falamos mais sobre Priscila. Falamos sobre o Edson. Sobre uma viagem que eu havia feito quando Fábio tinha 14 anos para visitar uma prima no Paraná. Sobre o gato que a gente tinha tido quando ele era pequeno, que se chamava Batatão, por insistência dele aos 6 anos. Conversamos sobre coisas antigas e fáceis. Quando foi embora, na porta, ele disse: "Mãe, posso voltar domingo?" Eu disse: "Traga bolo se vier." Ele disse: "Você já está fazendo o seu." Eu disse: "Eu gosto do seu também." Ele saiu. Eu fechei a porta. Fui para o quarto. Chorei um pouco. Não de tristeza, de alívio. Era a primeira vez em meses que eu sentia que havia uma possibilidade real de reconstrução com o meu filho. Não com tudo exatamente como era antes, porque antes tinha problemas que eu havia ignorado. Mas uma construção nova, mais honesta. Mas a história não havia terminado. Priscila ainda não havia dado o golpe que ela estava guardando. E quando veio, veio de um jeito que até eu, com toda a frieza que 30 anos de enfermagem me ensinaram, precisei de um momento para respirar antes de responder. A semana em que Fábio protocolou o pedido de separação foi a semana mais turbulenta de todo esse período. Priscila recebeu a notificação do processo por um oficial de justiça numa segunda-feira de manhã. Eu soube pela ligação de Renata na mesma tarde. A irmã havia recebido uma mensagem de Priscila às 11 horas da manhã, que era uma série de pontos de exclamação, seguidos de uma frase que Renata não quis repetir por completo, mas cujo sentido era claro. Priscila não havia esperado o pedido de separação. Havia calculado que Fábio, sendo quem era, fraco de caráter, mas incapaz de agir sozinho, não daria esse passo sem impulso externo. E havia identificado o impulso externo: eu. A ligação veio 2 dias depois, não de Priscila, de um advogado que se identificou como representante dela. Voz profissional, educada, direta. Disse que a sua cliente havia tomado conhecimento de uma série de ações que, na avaliação jurídica deles, configuraram interferência indevida de terceiro na relação conjugal do casal Machado. Disse que havia interesse em resolver a situação de forma extrajudicial, mas que caso não houvesse disposição para diálogo, seria necessário tomar medidas formais. Perguntei o que ele considerava interferência indevida. Ele disse: "A senhora obteve informações sobre a rotina da minha cliente através de meios não autorizados. Compartilhou essas informações com o marido da minha cliente e com terceiros, e tomou decisões patrimoniais que afetam diretamente os interesses do casal." Disse que anotava. Desliguei. Liguei para o Dr. Celso. O Dr. Celso ouviu tudo. Depois ficou quieto por um segundo, o silêncio específico que ele tem quando está pensando com precisão cirúrgica. Então disse: "Dalva, o que eles estão descrevendo como interferência, e você ter descoberto um rastreador no seu próprio carro. Não há base jurídica para o que estão afirmando. Mas o objetivo não é processar. O objetivo é assustar." Eu disse: "Entendi." Ele disse: "Agora a pergunta é se há algo que eles possam usar de verdade. Algo que você não me contou." Eu disse que não havia nada. Ele disse: "Então deixa eles tentarem." Na quinta-feira da mesma semana, aconteceu o que eu havia temido de um jeito diferente do que eu havia imaginado. Fábio me ligou às 8 da manhã com a voz quebrada. Disse que Priscila havia dito a ele que ia falar com o advogado dela sobre solicitar uma avaliação médica de mim. Disse que havia dito que as ações que eu havia tomado,
O testamento, a notificação, o investigador particular eram comportamentos de uma pessoa que não estava bem mentalmente, que ela ia pedir que a capacidade civil da sogra fosse questionada judicialmente. Ficou quieto depois de dizer isso, esperando minha reação. Eu disse: Fábio, a declaração médica de capacidade civil já está protocolada há semanas. O Dr. Celso a obteve de forma preventiva exatamente porque esse tipo de argumento era previsível quando alguém com interesse patrimonial percebe que perdeu o controle da situação. Silêncio longo do lado dele. Então disse: ela planejou isso. Eu disse: ela planejou vários cenários, mas quem tem 30 anos de observação de padrão humano tem vantagem sobre quem planejou há 2. Ele disse quase para si mesmo: ela disse que você estava ficando esquecida quando me convenceu a colocar o rastreador. Eu disse: eu sei. Ele disse: ela usou a minha preocupação com você. Eu disse: ela usou. Não é culpa sua ter se preocupado com a mãe. Outro silêncio. Então: mãe, eu sinto muito. Eu disse: eu sei. Mas o dia não havia terminado. Na tarde daquela quinta-feira, eu recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. 4 palavras. Precisamos conversar pessoalmente. Abaixo do texto, uma assinatura. Renata Furtado. Não era o número que eu tinha dela. Liguei de volta. Ela atendeu em voz baixa, como quem não quer ser ouvida. Disse que estava ligando de um telefone emprestado porque tinha medo que a irmã mostrasse o celular dela. Disse que precisava me encontrar. Disse que havia descoberto algo que eu precisava saber antes que a Priscila fizesse alguma coisa com isso. Nos encontramos no dia seguinte numa padaria na Vila da Penha, longe do bairro de Priscila, longe do escritório do Dr. Celso, num canto de mesa que Renata escolheu de costas para a porta. Ela estava nervosa, as mãos em volta do copo de suco sem beber. Me contou o seguinte: 3 semanas antes, Priscila havia ido ao cartório pesquisar como contestar um testamento. Havia voltado para casa naquela noite comentando que havia se informado sobre os direitos dela. Renata havia ficado quieta, mas na noite anterior, Renata havia visto, no computador da irmã que estava aberto na sala, um rascunho de mensagem para o advogado. Não havia lido tudo, mas havia lido o suficiente para entender que Priscila estava orientando o advogado a buscar formas de incluir a nora como interessada na herança do apartamento, argumentando que o dinheiro que Fábio havia dado para mim ao longo dos anos, que não existia, configura dívida que precisaria ser abatida do espólio. Priscila estava tentando criar uma dívida que nunca havia existido para ter acesso ao meu patrimônio via processo de separação. Renata disse: eu sei que pode parecer que eu estou me metendo no que não é meu negócio, mas eu olho para a Priscila e vejo alguém fazendo o que ela sempre fez, usando as pessoas ao redor como peças. Ela fez isso comigo quando nós éramos crianças. Ela fez isso com o Fábio. E fez com a senhora. Eu não aguento mais ficar quieta. Eu disse: Renata, o que você está me contando hoje é muito importante. Mas preciso que você esteja ciente de que posso precisar da sua declaração formal. Ela disse: eu sei. Por isso vim até a senhora. Paguei o suco dela e o meu café. Fomos embora separadas. Quando cheguei em casa, liguei para o Dr. Celso e contei tudo. Dr. Celso ficou em silêncio por mais tempo que o habitual. Então disse: Dalva, a Priscila cometeu o erro que as pessoas arrogantes sempre cometem. Ela acreditou que você era reativa. Ela não percebeu que você estava 2 passos à frente desde o princípio. Disse: o que fazemos agora? Ele disse: agora usamos o que temos. Tudo o que temos. De uma vez. E foi aí que eu mostrei para o Dr. Celso a última peça que eu havia guardado. A última peça não era documental, era pessoal. Meses antes, numa das últimas vezes que Fábio havia estado na minha casa sozinho, sem Priscila, ele havia ficado na cozinha depois do almoço e havia dito, sem que eu perguntasse, que estava preocupado com as finanças do estúdio. Disse que Priscila havia pedido mais uma transferência, R$50 mil, para cobrir uma reforma que aumentaria a capacidade de aulas. Disse que estava achando o valor alto, mas que ela havia insistido. Eu disse: Fábio, você tem controle de para onde vai esse dinheiro depois que sai da conta de vocês? Ele havia ficado quieto. Eu disse: você já verificou se há outros custos recorrentes que você paga sem saber exatamente o que é?
Ele havia ficado ainda mais quieto. Eu disse: dê uma olhada nos extratos com calma. Não precisa me contar. Só veja. Na semana seguinte, ele havia me ligado com a voz diferente e dito que havia verificado. Que havia um pagamento mensal de condomínio, desde há 2 anos, para um endereço em Moema que não era o endereço de casa deles. Que o valor era de R$ 1.200 por mês. Que em 2 anos somava R$ 28.800. Eu disse: guarda esse extrato. Ele havia guardado. Agora, esse extrato estava na mão do Dr. Celso. 2 anos de condomínio pago pelo marido, sem conhecimento dele, para o apartamento onde ela encontrava o outro homem. Dr. Celso olhou para os números e disse: isso aqui não é só prova de traição para fins de separação. Isso é movimentação financeira do patrimônio do casal para fins particulares sem consentimento do cônjuge. Isso tem peso jurídico diferente. Eu disse: eu sei. Ele disse: Dalva, onde você guardou isso o tempo todo? Eu disse: na pasta da casa, com os outros documentos. Ele ficou me olhando por um segundo. Então disse, com aquele jeito quieto dele: você não é a mulher esquecida que ela tentou me fazer ver. Você é a pessoa mais cuidadosa que eu já atendi em 40 anos de carreira. Eu disse: sou técnica de enfermagem. Aprendi que quem observa bem raramente é surpreendido. Nós dois ficamos quietos por um momento. Então ele disse: vamos marcar a reunião. A preparação para a reunião levou 12 dias. 12 dias de trabalho silencioso que de fora não parecia nada. Eu continuei fazendo meus plantões eventuais no hospital filantrópico. Continuei atendendo as ligações de Fábio com a mesma voz de sempre. Continuei fazendo bolo aos domingos. Nada que indicasse que algo estava sendo montado. Por dentro, o Dr. Celso estava construindo o arquivo completo. A notificação extrajudicial com o testemunho de Dona Glorinha e a declaração do seu Valdir, protocolada com aviso de recebimento confirmado. O relatório do investigador com fotos, horários e o endereço a 800 metros. A cópia dos extratos com as 2 transferências de 85 mil para o estúdio foi registrada exclusivamente em nome de Priscila. Os R$ 28.800 de condomínio pagos por Fábio ao apartamento que não era deles. O testamento lavrado com todos os requisitos legais. A declaração médica de capacidade civil. E a declaração formal de Renata Furtado, colhida pelo próprio Dr. Celso em reunião que ocorreu no escritório dele numa terça-feira de tarde, com Renata presente, com tudo assinado e reconhecido. Renata havia aparecido naquela reunião com o rosto de quem se preparou para um confronto. Estava pálida, mas firme. Assinou a declaração descrevendo o que havia visto no computador da irmã. Assinou a declaração sobre a pesquisa no cartório. Assinou a declaração sobre os comentários de Priscila ao longo dos anos sobre o patrimônio da sogra. Quando foi embora, o Dr. Celso ficou olhando para a porta fechada por um momento. Então disse: a irmã dela tem mais coragem do que aparenta. Eu disse: as pessoas que ficam quietas por muito tempo quando finalmente falam, falam com tudo. No 12º dia, o Dr. Celso agendou uma reunião formal no escritório dele. Convidados: Fábio Rezende Machado, na qualidade de parte interessada no processo de separação. O advogado de Priscila, na qualidade de representante da outra parte. E Priscila Furtado Machado, se ela optasse por comparecer pessoalmente. O convite foi enviado formalmente, por carta com aviso de recebimento, descrevendo apenas que havia documentação relevante para o processo de separação que seria apresentado naquela data. Priscila compareceu. Eu sabia que ela compareceria. Era o tipo de pessoa que precisava estar presente para controlar a narrativa. Eu cheguei ao escritório do Dr. Celso 15 minutos antes do horário marcado. A sala de reuniões do escritório era simples. Mesa comprida, cadeiras, uma janela que dava para a rua. Não havia nada dramático no ambiente. Toda a dramaticidade estava na pasta preta que o Dr. Celso havia preparado, com cópias de cada documento numerado e organizado por ordem cronológica. Quando Priscila entrou, estava impecável, vestido adequado para uma reunião formal, cabelo arrumado, o mesmo sorriso controlado de sempre. O advogado dela entrou do lado. Fábio chegou logo depois, sozinho, com uma expressão que eu reconhecia como a expressão de quem está decidido a não recuar,
mas ainda não sabe exatamente o que vai enfrentar. Nos sentamos. O Dr. Celso abriu a reunião com a serenidade de 40 anos de experiência. Disse que havia sido solicitado a apresentar documentação relevante para o processo em curso e que faria isso de forma objetiva. Priscila disse, para o advogado dela, num tom baixo, mas perfeitamente audível, "Isso é uma encenação." O Dr. Celso não reagiu. Abriu a pasta. O primeiro documento era a notificação extrajudicial documentando a instalação do rastreador GPS no veículo de Dalva Rezende Machado, com data. Com o testemunho assinado de Glorinha Assunção, 66 anos, confirmando ter visto Fábio Rezende Machado agachado embaixo do veículo numa tarde de quinta-feira. Com a declaração técnica assinada de Valdir Assunção, 70 anos, descrevendo o modelo do aparelho, o método de fixação e a funcionalidade de transmissão em tempo real. O Dr. Celso leu o documento em voz alta. Todo ele, sem pressa. O rosto de Priscila não mudou. Ela era boa nisso. O segundo documento era o relatório do investigador particular. O Dr. Celso leu o relatório. Saída às 18h15, chegada às 18h32 ao prédio no endereço de Moema, carro estacionado até às 23h18. Anexas ao relatório, as fotos com data e hora impressas. O advogado de Priscila escreveu algo no caderno. O terceiro documento eram os extratos bancários. O Dr. Celso descreveu os 2 valores, cada data, cada transferência. R$ 85 mil do patrimônio conjugal transferidos para o período de abertura de negócio registrado exclusivamente em nome de Priscila Furtado, sem contrato, sem documento de participação societária, sem nenhum registro que reconhecesse o investimento de Fábio Rezende Machado no estabelecimento. Fábio estava olhando para a mesa. O quarto documento eram os extratos do condomínio. O Dr. Celso descreveu 24 meses de pagamento de condomínio a partir da conta conjunta do casal, no valor de R$ 1.200 mensais, para um imóvel no endereço do prédio a 800 metros do apartamento de residência do casal. Imóvel registrado em nome de terceiro, sem relação documentada com os membros da família. Naquele momento, o advogado de Priscila parou de escrever. O quinto documento era o testamento de Dalva Rezende Machado, lavrado em cartório com todos os requisitos legais, com destinação do imóvel residencial da testadora a uma instituição de acolhimento de idosos, acompanhado da declaração médica de plena capacidade civil, obtida em data anterior a qualquer questionamento levantado pela parte. Priscila disse: "Isso não é válido." O doutor Celso disse, sem mudar o tom: "O testamento foi lavrado por tabelião público competente, com 2 testemunhas idôneas em cumprimento integral dos requisitos estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. A testadora estava em plena capacidade civil, como atestado por laudo médico assinado por profissional habilitado e registrado. Qualquer contestação precisaria demonstrar incapacidade ou coação. Não há elementos que suportem nenhuma das 2 alegações." O advogado de Priscila disse: "Minha cliente gostaria de uma pausa." O Dr. Celso disse: "Naturalmente." Durante a pausa, eu fui buscar água na copa. Quando voltei, Priscila estava de pé perto da janela com o celular na mão e o advogado ao lado. Fábio estava sentado com os cotovelos sobre a mesa, olhando para os documentos espalhados na sua frente. Quando me viu entrar, me olhou. Não disse nada, mas o olhar disse tudo. Quando a reunião recomeçou, o Dr. Celso apresentou o 6º e último documento. Era a declaração de Renata Furtado. Quando o Dr. Celso começou a ler, Priscila virou para a porta como reflexo. Depois se conteve. Ficou rígida na cadeira. A declaração descrevia com data e assinatura reconhecida em cartório o que Renata havia visto no computador da irmã. O rascunho de mensagem para o advogado sobre a estratégia de criar uma dívida fictícia para interferir no espólio da sogra. A pesquisa no cartório sobre contestação de testamento. Os comentários de Priscila ao longo dos anos sobre o patrimônio da sogra. Tudo assinado, tudo com data. Priscila disse, com uma voz que pela primeira vez naquela tarde não estava completamente controlada: "Minha irmã é uma mentirosa." O Dr. Celso disse: "A declaração está corretamente formalizada."
Eventuais contestações ao seu conteúdo serão avaliadas no âmbito do processo judicial. O advogado de Priscila colocou a caneta na mesa e disse: "Precisamos de tempo para avaliar os documentos apresentados." O Dr. Celso disse: "Naturalmente, todos os documentos estão sendo protocolados hoje no cartório e no processo de separação em andamento. Cópias serão enviadas formalmente ao juízo competente." Priscila ficou olhando para o Dr. Celso por um momento. Depois olhou para mim. Era a primeira vez naquela tarde que os olhos dela encontraram os meus diretamente. Ela não disse nada. Eu não disse nada. Não havia nada a dizer que aqueles documentos não dissessem melhor. Nos levantamos. O Dr. Celso acompanhou todos até a saída com aquela cortesia profissional que ele sempre manteve. Priscila saiu primeiro, o advogado do lado. Fábio ficou um momento a mais. Quando chegou na porta, virou para o Dr. Celso e disse: "Obrigado." Depois virou para mim e disse: "Mãe, a gente conversa." Eu disse: "Domingo eu faço almoço." Ele acenou com a cabeça e foi embora. O Dr. Celso fechou a porta, voltou para a sala de reuniões, olhou para os documentos ainda espalhados na mesa, para as cópias numeradas, para cada assinatura e cada data. Então disse: "Dalva, em 40 anos de carreira, eu atendi muitos casos de conflito familiar. A maioria chega até mim quando o estrago já está feito. Você chegou antes. Você chegou com o rastreador numa sacola plástica e com 40 anos de observação silenciosa. Isso é raro." Eu disse: "Eu só fiz o que qualquer mãe faria se tivesse aprendido a observar antes de reagir." Ele disse: "A maioria das mães reage. Você planejou." Eu disse: "Eu planejei porque meu filho precisava de mãe, não de guerra." Fui para casa. Fiz janta. Comi sozinha na cozinha, na cadeira de sempre, com o rádio ligado baixo. Não foi um momento de triunfo, foi um momento de término, como quando um curativo é retirado de uma ferida que finalmente fechou. Não tem glória, tem alívio. O processo de separação durou 7 meses a partir da data da reunião no escritório. 7 meses em que eu continuei minha vida com a regularidade de sempre. Plantão eventual no hospital filantrópico, café com Dona Glorinha nas tardes de quinta, almoço com Fábio aos domingos, quando ele podia. A pasta da casa foi ficando mais fina à medida que os documentos foram sendo protocolados e o processo avançou. A queda de Priscila não foi um evento. Foi uma série de eventos, um depois do outro, cada um retirando um pedaço do que ela havia construído sobre uma base que nunca foi sólida. O estúdio de Pilates foi o primeiro a ir. Com o processo de separação em andamento e a documentação apresentada sobre os R$ 85 mil, o juízo determinou que o estabelecimento seria avaliado como bem a ser considerado na partilha, levando em conta o investimento documentado de Fábio. Priscila contestou. O processo de contestação durou meses e custou honorários que ela não havia planejado. O estúdio continuou funcionando durante o processo, mas sem o capital de Fábio, que estava bloqueado em conta judicial durante a disputa, o caixa encolheu. Ela precisou demitir 2 instrutoras. Depois, reduziu o número de turmas. O nome do estudo havia sido construído sobre o bairro nobre do Itaim Bibi e o marketing de um estilo de vida que ela não conseguia mais sustentar sozinho. As alunas migraram. O estúdio encerrou as atividades 14 meses depois da reunião no escritório. A avaliação judicial havia determinado que Priscila devia a Fábio R$ 32 mil como compensação pelo investimento não documentado, valor que ela teria que pagar em parcelas. O homem do apartamento a 800 metros desapareceu dentro de 3 meses após o início do processo. Renata me contou, numa tarde de café, que a irmã havia tentado manter o contato por um período, mas que quando a situação financeira mudou e o apartamento ficou sem custeio, o relacionamento havia simplesmente encerrado, sem conversa, sem despedida. Simplesmente parou de acontecer. O apartamento próprio de Priscila, o que ela havia morado com Fábio em Moema, foi vendido para pagar a compensação judicial e as dívidas acumuladas durante o processo. Priscila mudou para um apartamento alugado em Santo André, menor, sem o Itaim Bibi, sem o endereço de bairro que havia sido parte da identidade que ela havia construído. A rede de relacionamentos que ela havia cultivado com tanto cuidado.
As alunas, as colegas de bairro, o círculo social que valorizava a aparência de estabilidade que ela projetava, foi se dissolvendo na mesma proporção que o capital que a sustentava. Não foi dramático. Foi gradual. Que é pior, porque a gradualidade não tem momento de ruptura para contar. Só tem dias cada vez mais vazios. Renata me ligou uma última vez para me contar que havia se mudado para Campinas com o marido. Disse que tinha sentido culpa por ter ficado quieta por tanto tempo. Eu disse que entendia a culpa, mas que não havia nada que merecesse ela guardar para si para sempre. Ela disse obrigada. Eu disse que era o que eu sentia. Fábio passou a vir aos domingos com regularidade. Não todos os domingos, porque a vida adulta não permite essa regularidade perfeita, mas a maioria. Às vezes, traz bolo de laranja que ele aprendeu a fazer depois da separação, quando precisou aprender a cozinhar e descobriu que gostava. Às vezes, vem com as mãos nos bolsos e fica me ajudando com pequenas coisas em casa sem precisar de conversa. Trocou a torneira da cozinha que pingava há 6 meses. Pintou o corredor externo que havia descascado depois das chuvas de verão. São coisas pequenas. É exatamente nisso que está o valor. Numa tarde de domingo, enquanto eu lavava a louça depois do almoço e ele tomava café sentado na cadeira, ele disse sem me olhar: "Mãe, o que eu fiz com o rastreador foi errado. Eu sei que foi errado." Ela disse que era por segurança e eu acreditei porque queria acreditar. Mas não é desculpa. Eu disse: "Não, e..." Ele disse: "Você podia ter me destruído com aquilo. Podia ter ido direto." Eu disse: "Podia." Ele perguntou: "Por que não foi?" Sequei as mãos no pano de prato. Virei para ele. Disse: "Porque eu não queria te destruir. Queria que você enxergasse. São 2 coisas muito diferentes." Ele ficou olhando para o chão por um momento. Depois ergueu o rosto e disse: "Me perdoa?" Eu disse: "Já perdoei. Mas a perda não apaga. Perdão é o que permite a gente sentar à mesma mesa depois. É isso que a gente está fazendo." Ele disse que entendia. Eu acredito que ele entendeu. Com a vida reorganizada, com o testamento lavrado e os documentos em ordem, com a relação com Fábio voltando a um ritmo honesto, comecei a usar o tempo que antes eu gastava com preocupação para outras coisas. Fui a Florianópolis em junho, sozinha. Fiquei 5 dias num hotel simples de frente para o mar, no bairro da Lagoa da Conceição, que é um lugar que o Edson sempre quis conhecer e que a gente nunca foi porque sempre havia algo mais urgente. Fui por nós 2. Comi peixe todos os dias. Caminhei de tarde. Li 2 livros que estavam na pilha há mais de 1 ano. Em agosto, fui a Ouro Preto com Dona Glorinha e seu Valdir, que nunca haviam ido, numa viagem de fim de semana que seu Valdir chamou de aventura e que virou uma das melhores memórias recentes que eu tenho. Ficamos em uma pousada do centro histórico. Subimos ladeiras, comemos tutu de feijão num restaurante que o dono recomendou sem cerimônia, e Dona Glorinha tirou fotos de tudo com o celular que a filha dela havia dado de aniversário e que ela ainda estava aprendendo a usar. Voltar do Edson. Voltar da juventude. Voltar de tudo que ficou suspenso durante os anos de doença dele e depois durante esses anos de tensão com Fábio. E como acordar de uma cirurgia que você sabia que precisava fazer e finalmente estar do outro lado, ainda doendo um pouco em alguns lugares, mas respirando. Tenho 63 anos e aprendi mais sobre o coração humano numa mesa de enfermagem do que em qualquer outro lugar. Aprendi que o que mata lentamente não é o golpe brusco, e a pequena negligência repetida, o olhar que desvia, a presença que vai sendo negociada em troca de aprovação de quem não deveria ter esse poder. Meu filho quase me perdeu porque achou que cuidar de mim era me vigiar. Confundiu controle com proteção. Confundiu vigilância com amor. Quem vigia não confia. Quem não confia não ama. Quem não ama pode até morar na mesma casa e sentar à mesma mesa e ainda assim estar completamente sozinho. Fábio aprendeu isso do jeito difícil. Eu aprendi que guardar silêncio por amor é nobre, até o momento em que o silêncio começa a proteger quem não merece proteção. Depois disso, silêncio e cumplicidade. Priscila me mandou uma última mensagem 3 meses depois da conclusão do processo. Disse que eu havia destruído uma família, que ela havia tentado construir uma relação comigo e eu havia sabotado tudo.
que esperava que eu ficasse bem com as minhas escolhas. Guardei a mensagem. Não respondi. Mostrei para Fábio quando ele veio tomar café 2 dias depois. Ele leu em silêncio. Devolveu o celular. Disse: "Ela sempre soube te culpar por tudo." Tomamos o café sem falar mais sobre isso. A porta aqui está fechada. Não por raiva, por clareza. Há uma diferença entre perdoar e reabrir. Perdoei o que precisava perdoar para seguir em frente. Mas não reabri o que foi fechado por necessidade. Quem observa bem, raramente é surpreendido. Quem age no momento certo, raramente precisa agir 2 vezes. E quem aprende a distinguir entre cuidar e controlar, entre amor e vigilância, entre presença e posse, esse e quem consegue, no final, sentar na cadeira da cozinha com o café esfriando e o rádio ligado baixo e sentir que a casa é sua, que a vida é sua e que isso é suficiente. Mais do que suficiente. Agora eu preciso saber. Se você encontrasse um rastreador escondido no seu carro colocado pelo seu próprio filho, o que você faria? Você teria a mesma calma que ela teve ou teria explodido na hora? Escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo. E se essa história te tocou, se inscreva no canal agora, porque tem muita história assim esperando por você aqui. Aperta o sino para não perder nenhuma. A próxima história já está passando na tela. Clica agora, porque ela é ainda mais pesada do que essa.